Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Como é bom nós podermos dizer bom dia. É o que eu desejo a você que está me ouvindo neste momento, do mais profundo da minha alma, é que você tenha um bom dia, um dia de paz, um dia de sucesso, um dia de conquistas, um dia com grandes realizações. Mais um dia de bênção Deus nos concede. Mais um dia de vida Deus nos concede. E aqui nós estamos para mais uma reflexão da série Café com Fé. São pontualmente 5 horas da manhã. Como é gostoso o alvorecer. Como é gostoso olharmos para o céu. Vermos a grandeza de um Deus tão poderoso. E podermos dizer a você bom dia. Esta reflexão diária tem a apresentação sempre do pastor Josias Oliveira, seu companheiro de todas as manhãs. Nós vamos refletir hoje sobre algo tão importante para a nossa vida, no que diz respeito a conhecimento e ao entendimento da nossa história. Preste atenção. Quando nós estudamos a história, quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, a gente cresce ouvindo os pais da gente falar, os avós falavam, os bisavós falavam sobre a história da criação do mundo, né? Um Deus todo-poderoso criou todas estas coisas que existem no universo. Tudo que existe no universo foi criado por este Deus, que a Bíblia o chama de Jeová. E quando Deus criou todas estas coisas, o seu projeto foi um projeto perfeito. Deus criou o homem para governar toda a sua criação. Mas quando Deus criou o homem, Ele o criou para ser eterno. Deus criou o homem para ter a eternidade com Ele, aqui na terra. O projeto de Deus foi perfeito, mas Deus deixou normas. Deus deixou algumas observações que o homem cumprisse para que ele fosse eterno. E uma delas foi para que ele não comesse do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento. E este homem, enganado pelo ambicioso Lúcifer, que foi deposto do céu por causa da sua ganância, quis ser maior que Deus, quis governar Deus, que o criou. O homem pecou. O grande pecado de Adão, que todos simbolizam, que foi comer a maçã, isso é um simbolismo. O grande pecado de Adão foi a desobediência. Adão desobedeceu uma determinação deste Deus. Ele preferiu ser enganado, ele preferiu que a ganância também tomasse conta da sua vida
para que ele soubesse das coisas que Deus sabia. E foi nesse ponto que foi interrompido a eternidade do homem. Preste bem atenção. Deus criou o homem para ser eterno, enquanto o obedecesse. No momento que o homem desobedeceu Deus, ele morreu espiritualmente diante de Deus. Ali houve uma morte espiritual, uma morte de relacionamento no mundo espiritual, porque fisicamente Adão continuou vivo. E daí a história nos mostra as coisas que vieram acontecendo. Passaram-se anos, passou-se um grande tempo, e aí Deus olha para tudo aquilo que Ele criou, e o coração de Deus diz assim: eu não criei o homem para viver assim, o homem está distante de mim, o pecado da desobediência tirou o homem da minha presença, o meu projeto original, ele está parado, está paralisado, está estagnado, o meu projeto original. Eu preciso retomar o meu projeto original. Mas, para que o meu projeto original seja resgatado, eu tenho que pagar um preço por ele. Eu tenho que pagar um preço por ele. E o único preço que eu tenho, a única joia de valor que eu tenho para resgatar a originalidade do meu projeto, que é a vida eterna, é Jesus Cristo, meu Filho. Eu vou ter que enviá-lo ao mundo para que ele seja a garantia de todas as pessoas que nele creem e o receberem como meu filho, voltarem a ter o direito da eternidade comigo mais uma vez. O direito perdido, ele pode ser resgatado através do meu filho. Ele vai pagar um preço alto, ele vai pagar um preço caro, mas ele vai resgatar esse direito. Eu não fiz o homem para estar distante de mim. Eu criei o homem para ter eternidade comigo. A desobediência, o pecado da desobediência o tirou da minha presença, mas eu vou resgatá-lo. E aí vem o segundo momento da história. O primeiro momento da história foi o governo do Pai, quando criou todas as coisas e deu sustentação a todas as coisas. O segundo momento agora é o governo do Filho. Jesus Cristo veio ao mundo como uma pessoa comum, conviveu em sua família como uma pessoa comum, até o momento em que ele foi apresentado por João Batista. No momento ele foi batizado por João Batista, e os céus se abrem, e Deus dá testemunho e diz: este é o meu Filho amado em quem me compraz. A ele ouvi. Ali começou o ministério de Jesus Cristo. Por 3 anos, Jesus Cristo realizou o projeto de Deus, o Pai. Por 3 anos, Jesus Cristo realizou o projeto do resgate de toda a humanidade até o direito à vida eterna. E Jesus realizou o seu ministério. Jesus ensinou o que o Pai lhe mandara ensinar. Jesus trouxe uma mensagem de reavivamento, uma mensagem de esperança, a oportunidade de ser resgatado o projeto original, a oportunidade do direito da eternidade espiritual com o Pai. Jesus concluiu ali, sofreu, foi humilhado, foi condenado à cruz do Calvário. No momento que Jesus morreu, o inferno fez festa. Os inimigos de Deus fizeram festa. Está consumado, nós vencemos. O projeto não foi resgatado. Nós continuamos na mesma. Mas a história, a Bíblia e toda a ciência registra
que no terceiro dia desta morte, na madrugada do domingo, Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo retomou a vida. E ele desafia agora o diabo, e ele desafia o inferno. Ele diz: olha, a chave do poder sobre vocês está nas minhas mãos. E todo aquele que crer em mim, preste atenção no detalhe, todo aquele que crer em mim, todo aquele que me receber como Salvador da vida, todo aquele que obedecer tudo quanto eu o ensinar, esta pessoa terá o direito da vida eterna comigo. Observe que na segunda oportunidade do projeto, a obediência é a palavra-chave. Quando Deus criou o homem, ele disse: você pode fazer tudo, mas isto aqui você não pode fazer. Obedeça. O homem desobedeceu, perdeu o direito da vida eterna com Deus, a vida espiritual. Você está entendendo? Jesus Cristo agora veio e resgatou o direito à vida eterna espiritual, mas a condição continua sendo a mesma: obedeça. E Jesus Cristo diz: todos quantos obedecerem os meus ensinamentos, preste atenção nessa palavra que eu vou dizer, que Jesus fala: todo aquele que permanecer fiel até o fim comigo, este será salvo, este terá o direito da vida eterna. Então a condição da vida eterna com Jesus não é fazer parte de uma religião, não é fazer parte de um grupo religioso com o nome que tiver. A condição de ter a vida eterna com Jesus é ser fiel a Ele, obedecê-lo rigorosamente aos seus ensinamentos até o fim, até o momento da sua partida, até os segundos finais da sua vida. Este é o desafio. E é exatamente aqui que está o ponto. Muitas pessoas, amigos intelectuais que eu tenho, filósofos, historiadores, geógrafos, geólogos, antropólogos, muitos amigos já me perguntaram assim: Josias, por que você serve a Jesus Cristo? Você é uma pessoa tão estudiosa, você é uma pessoa que está sempre buscando atualizar os seus conhecimentos. Jesus Cristo é um conto de fadas, Jesus Cristo é um mito, Jesus Cristo não existiu. Por que você, Josias, sendo tão inteligente, você segue Jesus Cristo? Minha resposta sempre é: certa feita, um amigo meu no Rio de Janeiro, grande historiador, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da cadeira de História, ele me fez essa pergunta com muito respeito. E eu pedi sabedoria a Deus, pedi sabedoria ao Espírito Santo de Deus, para que eu respondesse a ele de uma forma que não o agredisse, não agredisse o seu conhecimento histórico. Eu disse exatamente o que eu vou falar aqui para você. Esta foi e esta é a minha resposta para todas as pessoas que perguntam por que eu sigo Jesus Cristo. Foi simples. Eu disse a ele o seguinte: eu tenho estudado a vida de muitos homens famosos, eu tenho estudado a vida de muitos líderes famosos que criaram diversas religiões e seitas que existem hoje no mundo. Não vou citá-las por uma questão de ética, porque a nossa questão não é ofender ninguém, a nossa questão é esclarecer o projeto do Deus Criador de todas as coisas. E eu disse a ele: olha,
A maior razão que me faz seguir Jesus Cristo, eu poderia te dizer aqui centenas de razões pelas quais eu sigo Jesus Cristo, mas eu vou te dizer uma só. Eu tive estudando a vida de dezenas de líderes que criaram religiões, seitas, homens que marcaram época no seu tempo, foram pessoas notáveis, inteligentes, intelectuais. Mas quando eu estudo a biografia destes homens, eu percebo uma coisa: todos eles nasceram, todos eles tiveram uma história de vida, mas em algum momento todos eles morreram. E a maioria deles tem os seus restos mortais em um templo, lá no local onde eles iniciaram a sua religião, onde eles iniciaram a sua seita. Todos eles têm um final na sua história. Existe uma data do falecimento. Aí eu disse para ele: o meu Jesus, o Jesus revelado na Bíblia Sagrada, há uma coisa diferente. Jesus nasceu como todos eles nasceram. Jesus viveu por um tempo como todos eles viveram. Jesus morreu como todos eles morreram. Mas a história e a ciência confirma que Jesus Cristo, este Jesus revelado na Bíblia, ressuscitou. Este Jesus está vivo ao lado do seu Pai na glória. Este Jesus está vivo dentro de nós que o seguimos. E eu disse a ele: a razão de eu seguir Jesus maior, porque o Deus da minha vida, o Jesus que eu adoro, ele não é apenas uma história, ele está vivo. E aqui na palavra de Deus, Jó ele faz essa declaração no capítulo 19 do livro de Jó, versículo 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Glórias a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Tudo que você conhece na história, todos os personagens registrados na história, inclusive na época de Jesus. Esta pessoa me perguntou: mas por que você então não segue o apóstolo Paulo? Por que você não segue o apóstolo Pedro? Por que você não segue Moisés? Foram grandes homens de Deus. Por que você não segue Abraão? Por que você não segue Isaac, Jacó, os profetas? Esses homens foram homens de Deus. E a minha resposta foi: verdade. Esses homens todos foram grandes homens de Deus, mas eles todos morreram e a história encerrou na sua morte. Eu continuo seguindo Jesus Cristo, porque ele morreu, mas ressuscitou. O Deus a quem eu sirvo é vivo. Ele é tão vivo que você que está me ouvindo agora está sentindo a presença dele através do Espírito Santo de Deus. Então, Jesus iniciou o seu governo oficialmente a partir do seu batismo, seu ministério, e ele encerrou o seu governo exatamente quando ele ressuscitou e quando subiu ao céu, vivo. Você entende agora por que eu sigo Jesus Cristo? Se alguém me provar em algum momento que existe um líder destes que está vivo, mas não é que me prove em palavras, a ciência prova. No final dos anos 70, um grande pastor aqui no Brasil, o missionário Manuel de Melo, fundador e líder da Igreja ao Brasil para Cristo, ele foi com uma caravana para Israel e foram muitas personalidades intelectuais de São Paulo junto com ele. E quando ele voltou dessa viagem, ele trouxe uma foto que está bem na pedra que fechava o túmulo de Jesus.
Ele tirou uma foto, fez quadros disso. E na porta dessa pedra, escrito nesta pedra, está uma palavra em hebraico, traduzida ao português, dizendo: ressuscitou. Está lá em Jerusalém, no túmulo de Jesus. Existe uma escrita na pedra do túmulo de Jesus e a tradução é ressuscitou. Prova fidedigna. Todos os grandes historiadores, todos os grandes antropólogos, todos os grandes geólogos, toda a ciência comprova, mesmo aquelas pessoas que dizem não crer, a ciência comprova que Jesus Cristo é uma realidade, que Jesus Cristo esteve na terra como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou e vive agora como Deus. Esta é a razão pela qual o pastor Josias Oliveira segue Jesus Cristo, porque ele é vivo. É o único de toda a história de líderes, influenciadores, que criaram seitas e religiões, que vive. Todos os outros morreram. Você está ouvindo esse fundo musical porque ele vive. E porque Jesus Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Essa é a razão pela qual eu tenho um amor muito grande por este homem chamado Jesus, porque existe uma promessa dele aqui na Bíblia Sagrada, que diz assim, eu vou ler para você em Mateus. Veja na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 24, olha o que Jesus deixou para os seus discípulos. Em Mateus capítulo 24, no versículo 13, olha o que diz aqui. Aqui está o resumo da história. Jesus diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então o desafio da salvação não é apenas conhecer Jesus. É maravilhoso conhecer Jesus. O desafio da salvação não é ser membro de uma igreja, qualquer que seja o título dela. Não é esse o desafio da salvação. O próprio Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que o grande desafio da salvação está naquele que perseverar até o fim, ou seja, aquele que obedecer até o fim, esta pessoa será salva. Está lançado o desafio a você. Você quer ser salvo e ter a eternidade com Jesus? Você precisa conhecê-lo. Você precisa conhecer a sua história. Você precisa conhecer a sua essência. Eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando de vida. Eu estou falando de fé. Se a tua fé estiver direcionada para Jesus Cristo, da forma que ele está revelado aqui na Bíblia Sagrada, que é um livro há mais de 2000 anos, que vem sendo contestado, discutido em todas as ciências, mas todas as ciências se rendem à originalidade e à verdade de tudo que aqui está escrito. A história confirma a verdade bíblica. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer viver com Jesus, esqueça um pouco o nome de igreja, nome de religião, nome de denominações. Quando as pessoas me perguntam, pastor Josias, qual é a sua religião? A minha religião chama-se Jesus Cristo. Essa é a minha religião. Porque eu entendi que se eu obedecer a tudo que Jesus Cristo me ensina na palavra, se eu viver, se eu me esforçar para viver, tudo que Jesus Cristo ensina na palavra, ele me garante que se eu permanecer, se eu perseverar fiel, obedecendo a ele até o fim, eu tenho o direito da salvação. Eu tenho o direito de ter a vida espiritual, eterna, com Cristo, com o Pai
e com o Espírito Santo. Olha que revelação profunda Deus está trazendo para a sua vida na manhã deste sábado. Hoje são 13 de fevereiro de 2021. Sábado lindo, final de semana maravilhoso, e você recebendo uma revelação profunda da palavra de Deus sobre a história de Jesus Cristo, a história da criação e a história da eternidade. O meu desejo é que esta palavra desperte a tua vida, edifique a tua vida, que esta palavra te leve a estudar mais sobre Jesus Cristo, que esta palavra te leve a você ter um desejo de ter um relacionamento com Jesus. Esqueça nome de igrejas, isso traz muita confusão. As pessoas discutem muito denominações. Denominação, em lugar nenhum da palavra, Jesus Cristo fala que se você for da denominação tal, você é salvo. A condição da salvação é conhecer Jesus, aceitar o seu projeto, viver com Ele, obedecê-lo e ser fiel até o último segundo da sua vida. Se na tua partida você partir fiel a Jesus, a esta promessa, você é salvo. Que tal? Que coisa especial. Vamos orar? Vamos apresentar a Deus a sua vida, a sua necessidade, este fim de semana, e diga a Deus: Senhor, tudo que eu quero é ser fiel a Ti. Me dá mais conhecimento da Tua palavra, me dá mais conhecimento e revelação da Tua história, da verdade da Tua vida. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Criador dos céus, da terra e da vida, estamos aqui, Pai, mais uma vez, cumprindo a nossa missão, que é compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado com muitas pessoas. E eu oro agora por esta pessoa que ora junto comigo, Deus, onde quer que ela esteja. Esta pessoa que recebeu uma revelação bíblica profunda do teu projeto, o projeto do resgate. E nesta manhã nós estamos orando a um Deus que vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor é real, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, para nos dar o direito de ter a vida eterna novamente. O nosso Redentor resgatou o projeto original de Deus e nele nós podemos ter a eternidade. Eu te peço pela vida desta pessoa, pela sua vida espiritual, eu te peço por sua saúde, eu te peço por sua família, eu te peço por seus projetos, tudo que cerca esta pessoa, Deus, que está orando comigo aqui. Eu peço que o Senhor abençoe com bênção de paz, bênção de alegria, bênção de saúde, bênção de prosperidade. Que este dia seja um dia de grandes revelações, que este final de semana seja um final de semana muito especial na nossa vida. E que esta pessoa, Deus, ao compartilhar esta mensagem, todas as pessoas no mundo inteiro que receberem essa mensagem sejam despertadas a estudar aquilo que nós comentamos, o projeto original de Deus, que foi frustrado com a desobediência do homem. O projeto original de Deus, que foi resgatado através de Jesus Cristo. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que obedecerem Jesus Cristo e viverem o que Ele ensina, têm o direito de ter a eternidade com Ele, se assim morrerem, sendo fiéis, perseverando em fidelidade até o fim dos seus dias. Eu profetizo toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre a vida de todas estas pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te oro, Deus. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça, a misericórdia
o amor revelado do Senhor sobre as nossas vidas em Cristo Jesus e a paz do Espírito Santo de Deus sejam com todos, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia e até a próxima reflexão.